Ora, sejam bem-vindos então a mais um episódio de Geopolítica, o nosso canal. Professor Jorge Jesus, não se esqueçam de subscrever o canal e de colocar um gosto e, se necessário, se acharem pertinente, a partilha. Ora bem, episódio 5 relacionado com a potencial crise global, crise financeira, que alguns apontam para 2026. Eu também acredito que será em 2026 e não passe de 2026. Contudo, o que me traz aqui hoje tem a ver com notícias extremamente frescas que continuam, são peças para construir o nosso puzzle. Isto é, na noite de 2 para 3 nos Estados Unidos, o que é que aconteceu? De uma forma discreta, por isso é que se chama foi uma ação overnight, de uma forma muito discreta, como vocês estão a ver aí a notícia, 13,5 mil milhões de dólares foram injetados para o sistema bancário. Isto significa o quê? Significa que algo de muito errado está a passar. Aliás, esta é verdadeiramente um balão gigante de oxigênio. Agora, o que é importante é perceber o porquê destas movimentações. E, de facto, nós estamos a ter há aqui dois episódios, há dois factos, ou três até, que estão a contribuir para uma erosão muito acentuada, sobretudo no mundo ocidental e do sistema financeiro. E que alguns vão sempre beneficiar com isto. Um deles tem a ver exatamente com esta informação, que é, portanto, a Rússia prepara-se para fazer uma emissão de títulos soberanos, portanto, em yuan, portanto, na moeda chinesa, e vejam bem que cada cupom tem um alvo entre 6,2 a 6,5 de juros, numa tranche de 3,2 anos. Portanto, isto é muito superior aos 3% dos outros títulos do mundo ocidental, o que significa que é bastante atrativo. E é 2 em 1 porque favorece a própria Rússia e, por outro lado, favorece a moeda chinesa. E pela primeira vez, o que é que nós estamos a ter? Estamos a ter uma intervenção à escala global, do ponto de vista de títulos, não em dólares e não em euros, mas sim na moeda chinesa. Para além disto, para além deste aspecto extremamente importante, o que nós assistimos também no dia 2, e talvez tenha uma relação ainda mais direta com esta injeção do sistema do Fed ao sistema bancário, foi exatamente o que é isto aqui que se passou no Japão. O que é que vocês estão a ver? Estão a ver aqui, vou pôr aqui o cursor, estão a ver aqui esta subida exponencial. Isto é o quê? São os juros. E os juros tiveram, há 10 anos do vencimento dos títulos, teve uma subida para 1,84. E porquê que isto é extremamente complicado? Porque o Japão tem a maior dívida do mundo. É verdade que também os ativos do Japão conseguem cobrir a dívida. No entanto, não é menos verdade que a dívida japonesa é gigantesca. E esta subida dos juros, obviamente, começa a complicar muito, muito a vida para quem tem a vida dos japoneses, né? Tendo em conta esta dívida. Isto significa o quê? Significa que o mercado está a esticar e a qualquer momento o tecido vai rasgar. Portanto, temos aqui então o segundo aspecto. O terceiro, aliás, o primeiro aspecto, injeção no sistema bancário, 13,5 mil milhões. A Rússia a emitir títulos com juros interessantíssimos, 6,2 a 6,5. O Japão, os juros da dívida a disparar. E depois, o que é que nós vamos ter aqui? Isto, que gráfico é este que vocês estão a ver aqui? Isto tem a ver com o ouro, a valorização do ouro.
e é profundamente notório a subida bastante acentuada do ouro. E vocês perguntam, mas durante muito tempo dizia-se que o ouro era um investimento conservador, outros nem consideravam investimento. Isso é um discurso que sempre interessou aos donos do dinheiro, porque os donos do dinheiro andam naquilo que eu chamo que é o casino dos ricos. E qual é o casino dos ricos? É a Bolsa. Né? E, portanto, isto sempre foi de interesse, porque enquanto as pessoas não fazem investimento em ouro, vão para os investimentos especulativos da Bolsa. Mas a verdade é que toda a história da humanidade, toda a história económica da humanidade, provou o quê? Sistemas fiduciários todos foram falindo, sempre que faliam aparecia o ouro ou a prata como reequilíbrio, e a coisa está-se a passar da mesma maneira. Na última década e meia, o maior comprador de ouro do mundo é a China. Ela está a acumular muito ouro, provavelmente para repetir a receita de Bretton Woods de 1944. Isto é, o que a China certamente vai propor ao mundo a uma determinada altura é que a moeda internacional vai deixar de ser o dólar, eles vão propor que seja a moeda chinesa, porque esta vai ter cobertura em ouro físico. Isto é, tal como foi em Bretton Woods, a qualquer momento, quando as pessoas quiserem trocar a moeda chinesa por ouro físico, que poderão fazer a qualquer momento. Bretton Woods foi essa garantia que na altura foi dada a toda a gente. É que as pessoas podiam ter o dólar, porque caso quisessem se desfazer do dólar, os Estados Unidos devolvia em ouro físico. E, portanto, eu creio que os chineses vão muito nesta onda. Esta subida significa também, quando o ouro, historicamente isso tem acontecido, quando o preço do ouro começa a subir de uma forma muito acentuada, de forma descontrolada, significa que vem crise. E, portanto, este é outro dado incontornável e que vai ser determinante porque o ouro, aliás, o ouro físico, nós estamos a assistir à maior deslocação geográfica de valor, e valor tangível como é o ouro. Exatamente porquê? Porque os maiores compradores de ouro estão na Ásia e a Europa e os Estados Unidos a perder de uma forma muito significativa. Não é por acaso que nós temos, enquanto que no mundo ocidental, através da tal engenharia financeira, temos os títulos de futuro de ouro. O que é que são títulos de futuro de ouro? É papel, não passa de papel, cada papel vale uma onça, e o que nós sabemos é que se estas pessoas que têm títulos de futuro em papel, uma onça de ouro em papel, fossem trocar por ouro físico, nós tínhamos 100 títulos em papel, cada uma valendo uma onça, portanto, tínhamos 100 para 1 de ouro físico. Portanto, ou seja, não há ouro físico para tanto papel que circula aí, títulos de futuro. E quem é que faz a negociação de ouro físico? Onde é que há a bolsa de valores de ouro físico? O único sítio, a China. É a China o único local onde a transação é feita na moeda chinesa. Portanto, mais uma vez, o que nós estamos a assistir é uma erosão clara também como consequência do próprio dólar. E esta erosão do dólar e da moeda americana, e agora vou-vos dar o quinto suporte, tem a ver que a China, nos últimos anos, paulatinamente está a desfazer-se dos títulos de tesouro norte-americano. Eu quero lembrar aqui que a China, neste momento, tem apenas 7% dos títulos de tesouro americano. Este ano continuou a vender muito e o que a China tem feito é uma parte da venda dos títulos de tesouro americano, a China compra ouro. Só para vocês terem uma ideia, a China já chegou a ter cerca de 30% do total dos títulos de tesouro americano. 30% está reduzido a 7% e vai continuar a diminuir porque a estratégia... E isto significa mais um golpe enorme, exatamente, para a economia, para o sistema financeiro americano, para o Ocidente e particularmente para o dólar. Aliás, em relação a esta questão do ouro, por outro lado, é a própria China que é aqui o que este gráfico mostra. Os maiores produtores do mundo
E caso vocês não saibam, não podiam não saber, não é? A China, para além disso, é o maior produtor de ouro, com 380 toneladas ano. A segunda é a Rússia, com 310, a Austrália 290, Canadá 200 e depois em quinto lugar aparece apenas só em quinto lugar os Estados Unidos com 160, portanto menos de metade daquilo que a China consegue produzir no ano. Depois vocês têm aqui os outros países em termos de produção de ouro. Portanto, acho que era extremamente importante partilhar isto convosco, porque as coisas estão a acontecer, portanto, o puzzle está a ser construído em relação a esta questão da crise financeira. Eu creio que esta... Oh, espere lá, onde é que ele está? Está aqui, o cursor. Deixem-me só ver aqui se efetivamente os juros... Exatamente. Pronto. Isto significa, começamos desta maneira, exatamente com os 13,5 mil milhões que foram injetados no sistema financeiro. Paralelamente a isto, nós não podemos esquecer a questão do conflito militar. Tenho-vos dito e continuo a afirmar que o conflito militar muitas das vezes é o que dá mais jeito em relação à resolução de crises. Ficamos a saber no dia 3 de dezembro, estamos a fazer 2025, que a França tem um navio de guerra em direção ao Caribe. É verdade que tem lá aquela ilhazinha, Martinica, que é um território francês, portanto eles dizem que é para combater o narcotráfico, mas eu creio que até esta sexta-feira, portanto 6 a 7, se Nicolás Maduro não abandonar a Venezuela, eu creio que vamos assistir a uma intervenção norte-americana. O que é que isto pode significar? Muita coisa. Vamos ver até que ponto também o mercado vai reagir em relação a tudo isto, mas cá estaremos para o próximo episódio. Pronto, se acharem pertinente, então não se esqueçam de partilhar este vídeo, porque episódio a episódio, creio que vocês vão tendo comigo as diferentes peças para compreendermos e nos prepararmos. Eu tenho dito isto em todos os episódios, não é para fazer da crise financeira o apocalipse, mas sim nós devemos esperar o melhor, mas preparar-nos para o pior. Portanto, este é o objetivo, é não enfiar a cabeça debaixo da areia, mas tranquilamente, até porque nas crises pode sempre surgir grandes oportunidades de enriquecer. Um bem-aja a todos.